presença de Deus é poderosa. Aleluia. Mais humilde que a presença de Deus se faz presente nesse lugar. Eu queria, antes de compartilhar a palavra com vocês, eu queria compartilhar com vocês uma visão, um sinal de Deus que Deus deu hoje nesse culto. Para aqueles que não estão muito acostumados com as coisas da palavra de Deus, dos dons espirituais, quando nós falamos que alguém teve uma visão, é um dom espiritual, é uma maneira que Deus tem, a Bíblia chama de dom de palavra do conhecimento ou dom de ciência. É alguém que Deus escolhe em um determinado momento e abre a visão espiritual para ver o que está no mundo espiritual. E nessa tarde, eu vou passar esse sinal aqui que alguém da igreja teve, para que você no Brasil, em qualquer lugar que você estiver, possa nos ajudar, para você entender a maneira que Deus deseja agir aqui onde nós estamos. Em Portugal, na Europa, o Senhor mostrava um anjo de Deus aqui, presente nesse lugar, um anjo muito grande. Só que esse anjo aparecia diferente daquilo que a gente está acostumado a ver de branco, né? Ou uma luz. Ele aparecia de verde. E perguntavam, a pessoa que teve a visão perguntava ao Senhor: Senhor, mas por que ele está de verde? E o Senhor falava assim: porque os campos já estão prontos na Europa. O que falta é a colheita. E essa colheita será feita por quem, irmãos? Pela igreja que está aqui, pelas pessoas que Deus tem mandado para essa nação, para essas nações, mas com a ajuda da igreja do Brasil, com a ajuda da igreja que está em Nilópolis, com a ajuda daqueles que servem a Deus, que não são do Ministério Cristo em Nós, mas que ora pela Europa. Então guarde isso no seu coração. Deus está pronto, está nos preparando para que a gente possa alcançar o propósito dele aqui nesse lugar. Amém? Eu quero te convidar nesse momento a abrir a palavra do Senhor no Evangelho, João capítulo 17. Eu vou ler a partir do primeiro versículo. João capítulo 17, a partir do versículo 1, diz assim, ó: Jesus falou assim, e levantando os seus olhos ao céu disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aquele que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tendo guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Somos nós hoje, né? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós,
para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, te peço nesse momento, Senhor, que o Senhor fale conosco através da tua palavra, palavra que é vida, palavra que é viva, palavra, Senhor, que é atual, porque nessa palavra, Senhor, já percebemos que há mais de 2000 anos atrás o Senhor já intercedia por cada um que está vendo essa mensagem. Cada um em qualquer parte do mundo que esteja assistindo, tu já estavas clamando e orando em favor de cada um deles, ó Deus. Fica conosco aqui nessa tarde. Usa-nos, ó Deus, que falemos aqui apenas aquilo que o Senhor deseja, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, como eu disse, essa oração é uma oração sacerdotal, que chamamos de uma oração sacerdotal. Eu costumo dizer que é o momento que Jesus está prestando contas para o Pai. Ele tem o seu ministério terreno, ele cumpre o propósito de Deus, ele faz a vontade do Pai, mas antes de partir, ele ora fazendo um relatório para Deus. Senhor, eu fiz tudo o que o Senhor me pediu. Aqueles que o Senhor me deu, eu tomei para mim. Eu cuidei, eu guardei. E ele começa a interceder em favor dos discípulos dele. E ele começa a interceder em nosso favor. E quando a gente fala de uma oração sacerdotal, a gente precisa entender, talvez aqui alguns não entendam e é bom que se explique, a função do sacerdote. Qual era a função do sacerdote? No Antigo Testamento isso fica muito claro. O sacerdote, ele se apresentava entre o homem e Deus, para interceder, para que aqueles homens pudessem ter acesso a Deus. Ele apresentava sacrifícios para que os pecados fossem perdoados. Assim, e ao contrário, melhor, do profeta, que se apresentava entre Deus e o homem, que recebia uma mensagem de Deus e entregava para o homem. Então, o profeta, na medida que recebia de Deus, como hoje aqui recebemos uma palavra da parte de Deus, esse era o papel do profeta. Agora, o do sacerdote, que é o que Jesus está representando aqui, e é o papel que ele desempenha hoje, à destra do Pai, porque a Bíblia fala que ele iria voltar para o Pai, estaria à destra do Pai, intercedendo por nós, como sumo sacerdote. O papel do sumo sacerdote é se colocar entre nós e Deus, para que a gente possa ser aceito diante do Senhor. E através da intercessão de Jesus nesse texto, e por meio do sacrifício apresentado por ele, o homem pode então, desde já, se aproximar de Deus, pode ter comunhão com Deus, pode voltar a ter acesso à presença de Deus. A Bíblia diz que o homem um dia foi separado de Deus por causa das suas iniquidades. As nossas iniquidades, diz a palavra, que faz separação entre nós e Deus. É por isso que Jesus teve que vir. Você que está me vendo pela primeira vez, talvez aqui nessa imagem, nesse vídeo, e que não tem ainda tido uma experiência com Jesus vivo, eu quero dizer para você que esse Jesus vivo, ele esteve aqui nessa terra, ele cumpriu o propósito do Pai, ele morreu, mas ele ressuscitou para que eu e você pudéssemos ter acesso novamente ao Pai. Nós um dia fomos separados, mas a palavra diz que um dia um véu que estava lá no templo, no momento que Jesus estava sendo crucificado na cruz, esse véu se rasgou de alto a baixo, significando que eu e você hoje, através de uma oração, através de louvores, através de uma pregação como essa, nós podemos entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos, e sentir a presença maravilhosa dele, e nos sentirmos aceitos por ele. Ele nos ama, ele te ama, ele ama a tua família, ele ama aquele teu filho que está drogado, ele ama aquele teu filho que está jogado na sarjeta hoje
e que você clama por ele, eu quero dizer para você que Deus é poderoso para trazê-lo de volta. Não só para sua casa, mas trazer também para a presença dele. Se nós fôssemos testemunhar aqui hoje, cada um de nós, daquilo que Jesus fez por nós ficaríamos aqui horas. Nós temos aqui pessoas que Deus tirou de tantos lugares improváveis, de vícios, de rua e de tantos outros lugares, de bebida, e nós estamos aqui hoje lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Temos acesso direto à presença de Deus, podemos orar como fizemos aqui, sabendo que a nossa oração está chegando diante do altar do Senhor. Mas isso só aconteceu porque um dia, além de Cristo morrer na cruz do Calvário, ele fez uma oração sacerdotal que nos alcançou. Ele diz num determinado momento aqui que nós acabamos de ler, que não oro só por esses, mas por aqueles que um dia irão me conhecer. Um dia iriam conhecer o Senhor Jesus. Então eu quero dizer que essa oração ela atingiu você. Nessa oração e nesse capítulo, nós precisamos, mesmo sem citar todas as coisas, né, que existe aqui, porque o texto é muito rico, nós vamos nos atentar aqui ao que o Senhor quer nos falar individualmente. Esse texto é muito profundo. Por exemplo, a gente percebe nesse texto que ele evidencia através das atitudes de Jesus a importância da intercessão, e essa é a primeira coisa que eu quero comentar aqui com você, a importância da intercessão de um líder. Jesus era o líder daqueles discípulos, daquelas pessoas que o haviam aceitado, haviam reconhecido ele como Filho de Deus, e Jesus agora está indo para o Pai, mas ele está intercedendo por eles. E aí, no momento que eu li essa palavra, meditava nela, o Espírito Santo trouxe ao meu coração para falar para cada um de vocês que estão nos assistindo, tanto aqui, que estamos juntos, como aqueles que estão nos vendo. Muitas vezes Deus tem nos colocado nas nossas famílias, nas igrejas, nas funções que desempenhamos como professores. Na nossa casa, às vezes, só temos nós de cristãos. Tem nos colocado numa posição de sacerdote. E como líderes espirituais que Deus tem nos colocado em determinados lugares, nós precisamos interceder por aqueles que são liderados, vamos dizer assim, por nós. E o Senhor me despertava, será que nós temos orado de fato pelos nossos filhos que não têm conhecido a Deus, ou até que têm conhecido? Será que nós temos orado pelas nossas esposas ou pelos nossos maridos? Será que nós temos orado pelos nossas crianças que estão sendo ensinadas por nós nas igrejas? Será que se Deus te colocou como uma professora de uma escola secular, será que você tem orado pelos seus alunos? A importância de uma liderança espiritual. Será que os pastores, e tem aí o pastor Max me assistindo, não sei se existem outros, mas será, me coloco também nisso, será que temos orado de verdade por aqueles que Deus tem colocado debaixo dos nossos cuidados? Jesus ele dá um exemplo disso, exemplo de um líder que orava pelos seus liderados, por aqueles que estavam com ele. E eu queria olhar nessa tarde Jesus Cristo como esse modelo, né? Como esse modelo de líder que ele ora, que se preocupa, que não ora por alguma coisa só agora, imediata, mas ora pelo futuro. É tão bom quando a gente pode colocar diante de Deus. Eu tenho tido o prazer de junto com a minha família, e não digo que isso é fácil, porque todos os dias, e aqui vai um conselho para você, não desista, todos os dias aparece alguma coisa para tentar atrapalhar, mas é tão bom quando nos reunimos como família e podemos orar pelo futuro dos nossos filhos, pelo futuro da nossa família, aquilo que vai acontecer conosco daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, nós não sabemos, mas o Senhor sabe, e Deus te dá essa liberdade para que você possa colocar diante dele as suas intenções, os seus planos. Coloque diante de Jesus. Sabe por quê? Porque no momento que você ora, a palavra diz assim, que nós precisamos orar a Jesus, ou melhor, orar ao Pai em nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus é esse sacerdote que intercede por nós.
Então, no momento que você ora e coloca os seus planos, você coloca a sua vida diante dele, ele é que sabe o plano que tem para você, ele é que sabe o plano que tem para sua família, e é ele que vai interceder ao Pai em seu favor. Você está entendendo o segredo disso? Você está entendendo o segredo de ter Jesus e receber Jesus como de fato o seu Senhor, aquele que comanda a sua vida, aquele que é sacerdote, sumo sacerdote, como a palavra diz lá no livro de Hebreus? A segunda coisa que a gente pode observar aqui foram os pedidos feitos por Jesus ao nosso Pai em oração. A primeira coisa que eu separei aqui para falar nessa tarde, eu separei só três pedidos que Jesus faz. Ele fez outros, e nas outras palavras que nós vamos dar aqui nos outros domingos, nós vamos falar sobre elas. Mas a princípio eu quero falar primeiro sobre conhecermos o Pai. Jesus faz uma oração e ele diz que ele conhecia o Pai profundamente, ele sabia quem era o Pai, e o desejo dele era que nós nos relacionássemos com o Pai assim como ele se relacionava. Então ele vai orar em favor disso. Ele vai olhar para aqueles discípulos e falar: eu estou indo embora, mas eu não quero que vocês deixem de se relacionar com meu Pai. Assim como eu me relaciono com ele, eu quero que vocês se relacionem. Porque se vocês me conhecem, vocês conhecem o Pai. E aí ele diz assim no versículo 3, e é algo tão forte, porque a gente fala muito de vida eterna, né? Se eu perguntasse aqui, quantos aqui querem viver uma vida eterna? Todo mundo iria levantar a mão e falar: eu quero. Quem de nós não quer viver a vida eterna? Mas a Bíblia diz assim, ó: e a vida eterna é essa, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Irmãos, olha que coisa linda. Se ele fala: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, tem já duas informações aqui claras para a gente. A vida eterna não começa quando morremos. A vida eterna nós começamos a desfrutar a partir do momento que conhecemos a Deus, através de Cristo. Então a vida eterna começa já. Você aí, aonde você está, e nós aqui, já começamos a experimentar a vida eterna que Deus tem preparado para nós. Que maravilha! Mas ele diz mais, ele diz assim, ó: que te conheçam a ti só, por único Deus. O que Jesus está dizendo aqui? Não pode ter ninguém, não pode ter nada acima de Deus. Às vezes a gente se confunde, porque um dia a gente foi ensinado, um dia a gente aprendeu dessa forma, e na maneira que nós fomos ensinados, fomos colocando várias coisas entre nós e Deus. Esse Deus que Jesus falou, a ti só, nós colocamos tantas coisas, colocamos tantos obstáculos para chegar em Deus, pensamos que nem sequer podemos falar com Ele, porque Ele não nos escuta, porque nós somos muito ruins, nós somos muito maus. Então eu preciso de pedir a A, a B, ou eu preciso de preparar uma coisa aqui, ou uma coisa ali, ou eu preciso ter nas minhas mãos um tipo de objeto, ou qualquer outra coisa para me achegar a Deus, quando na verdade Jesus está falando: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, como o único Deus. É a Ele só. Não precisa mais nada. Como o único Deus verdadeiro. E aí ele fala dele: e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quando nós conhecemos Deus e Jesus, e reconhecemos o Senhor como Deus verdadeiro, nós passamos a desfrutar da vida eterna aqui. E Oséias, no capítulo 6, versículo 3, o profeta Oséias vai nos dar o conselho: conheçamos e prossigamos em conhecer. Eu quero dizer para você, para mim, eu tenho 37 anos de evangelho, talvez você tenha mais do que eu, talvez você tenha menos, mas o que o Senhor está dizendo para nós é que nós conhecemos ontem, conhecemos menos do que hoje, ou pelo menos deveria ser assim, e amanhã nós precisamos conhecê-lo mais do que temos conhecido hoje. Jesus é uma fonte inesgotável.
Jesus é aquele que apresenta o Pai, e como fonte inesgotável, todos os dias nós vamos conhecer mais dele. É por isso que Jesus falou assim: eu vou para o Pai, as obras que eu fiz vocês farão também, e muito mais. É porque não para nele. Você já deve ter ouvido falar, você que é crente ouve todo dia, mas talvez você que esteja me assistindo não saiba. Jesus nos colocou, a igreja de Cristo, como o corpo de Cristo. Ou seja, ele vai para o Pai, está à direita do Pai, mas nós, como corpo dele, continuamos a fazer coisas maiores do que ele fez. Se não é assim, alguma coisa está errada. Se não é assim, alguma coisa em nós está faltando, não nele. Porque a oração dele foi feita. E não há dúvida de que a oração dele foi aceita diante do Pai. No decorrer do ministério ele dizia: eu sei, Senhor, que o Senhor me ouve, mas eu disse isso para que ele soubesse que o Senhor me ouve. Ele sabia que a oração dele era aceita. E essa oração aqui, de finalização do seu ministério terreno, de apresentação de relatório ao Pai, ele vai orar por nós pedindo: Senhor, que eles te conheçam assim como eu te conheço. E nessa noite eu quero tomar posse, convido você a se apropriar disso no seu lugar, na sua casa. Senhor, eu quero te conhecer mais. Eu não estou satisfeito com o que eu conheci até aqui, eu quero conhecer mais. Eu quero conhecer mais de ti, Senhor. Segunda coisa que Jesus vai orar e que a gente pode observar é para que a gente pudesse guardar a sua palavra. Jesus, ele mostra ao Pai algo muito importante e que nós precisamos praticar na nossa vida, porque para ele citar isso como um fruto do seu trabalho, é sinal que não podemos viver sem isso. Pensa comigo, eu queria que você pensasse, raciocinasse junto comigo, dessa maneira. Se Jesus apresenta isso num relatório, numa oração final, numa oração sacerdotal, como fruto do trabalho dele, isso que eu vou falar, é sinal que eu e você não podemos viver sem isso. E o que ele diz está no versículo 6. Ele fala assim, manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus e tu os deste. Agora é o segredo. E guardaram a tua palavra. Irmãos, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte. Primeiro, eu falei, conhecermos o Pai. Segunda coisa que ele pede, que guardemos a palavra dele. Ele diz, guardaram a tua palavra. Para ter um relacionamento íntimo com Deus, nós precisamos guardar a sua palavra. Não existe meio pelo qual tenhamos uma intimidade com Deus sem guardarmos a sua palavra. A palavra do Senhor diz assim, ele mesmo vai dizer no livro de João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Se alguém me amar, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos, olha irmãos, e viremos ele, o Pai, o Espírito Santo, e viremos a ele, e nele faremos morada. Você quer intimidade maior do que Deus fazer morada em você? A Bíblia não está dizendo que ele vai estar com você, a Bíblia está dizendo que ele vai estar em você, é dentro. Se você guardar a palavra de Deus, nós viremos e faremos morada em você. João 17, nesse mesmo capítulo, fala, Senhor, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então não há santificação sem guardar a palavra. Não há intimidade com Deus sem guardar a palavra. Quantos de nós hoje temos vivido o Evangelho? Me permitam falar aqui. Estamos num lugar, irmãos, nós estamos aqui falando de Portugal, da Europa, aonde as igrejas aqui, aonde nós estamos especificamente, a igreja de Vila Verde, que será consagrada a Deus aqui em Vila Verde, que é um distrito, é uma freguesia, como a gente chama, que é um bairro, como acontece no Brasil, de Braga. A única igreja que tinha se fechou. Aqui fecham-se mais igrejas na Europa do que se abrem.
As pessoas não têm dimensão nem do que é ser evangélico. Mas um dia isso aqui não foi assim. Mas o que aconteceu para que essa palavra se perdesse? Aproveitem vocês que estão no Brasil, quantos e quantos lugares não se pregam hoje mais a palavra. A palavra ficou algo deixado de lado. A palavra de Deus nessa tarde está querendo nos trazer de novo ao entendimento de que Jesus um dia fez essa oração para que nós não nos desviássemos, não abríssemos mão, não deixássemos de guardar a sua palavra. Abra a palavra, leia a palavra, coma a palavra na sua casa, ensine a palavra aos seus filhos, leia a palavra, medite na palavra de dia e de noite, como diz a Bíblia. Essa foi a oração que Jesus fez, irmãos. A palavra diz: aquele que guarda a minha palavra será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei, ou me revelarei a Ele. Isso tem a ver com conhecê-lo também. Aquele que me ama guardará minha palavra e será amado por meu Pai. E quero, para acabar esse tópico aqui, só vou falar mais um, que eu já estou me delongando demais aqui. A igreja de Filadélfia, lá em Apocalipse 3:10, fala: visto que guardaste a minha palavra, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo mundo, porque para pôr à prova os que habitam na terra. Irmãos, é um momento muito propício para lembrarmos dessa carta. A igreja de Filadélfia, olha o que Jesus está dizendo através de João: visto que guardaste a minha palavra, eu também o guardarei do dia da provação. O que nós estamos vivendo hoje no mundo, irmãos, essa pandemia que tem deixado pessoas tendo crises de medo, pânico, pessoas estão desesperadas no mundo inteiro, não é só no Brasil, não é só aqui. Pessoas estão desesperadas. E quando a Bíblia fala: te livrarei da hora da provação, a Bíblia não está falando desse momento só, não. Sabe por quê? Você pode perguntar assim: pastor, mas se Deus vai livrar do dia da provação, por que eu perdi um ente querido com Covid-19? Por que dentro da minha casa tem gente que está com Covid-19? O que Jesus não está falando não é disso. O que a Bíblia está falando, o que Jesus está falando, é de um dia de angústia, tal como nunca houve, que não chega nem aos pés do que está acontecendo com Covid-19, que virá acontecer na tribulação, e que eu e você, se guardarmos a palavra de Deus, Deus nos livrará do dia da provação. Eu e você precisamos guardar essa palavra, para que Deus possa nos guardar desse dia. E eu queria, para encerrar aqui, terceiro tópico: Jesus orou, Jesus intercedeu, para que nós tivéssemos, mesmo com a partida dele, nós tivéssemos alegria. Que coisa, né? Interessante. Jesus, ele quando fala que nós no mundo teríamos aflições, ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Só que o versículo anterior começa assim: digo-vos isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Primeiro ele nos prepara dizendo: olha, eu estou falando, isso que eu vou dizer agora, que vocês terão tribulação, que terão aflições, eu estou dizendo isso para que vocês tenham paz em mim. Agora, nessa palavra aqui, na oração que ele está fazendo nesse momento, ele está dizendo que está indo para o Pai. Ou seja, podia no primeiro momento parecer para os discípulos: nós vamos ficar órfãos. Ele falou assim: eu estou orando, Senhor, eu estou orando, meu Pai, para que permaneça a alegria que eles tinham quando eu estava aqui, permaneça com ele. E é por isso que Jesus vai enviar o Consolador, o Espírito Santo, que é aquele que vai nos encher de alegria. Na presença do Senhor há abundância de alegria. E ele fala aqui, ele intercede no versículo 13: mas agora vou para o Pai, e digo isto no mundo. Olha aqui ele preparando de novo: eu digo isso agora, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Jesus ora para que a alegria dos discípulos permanecesse na sua ausência.
Eu quero dizer para você que você pode ter medo. Pode. Você é humano. Quem não tem medo de ser pego por uma enfermidade? Você pode ficar apreensivo? Pode. Porque você é humano. Deus nunca nos chamou para sermos utópicos e deixarmos a nossa humanidade de lado. Mas o que ele está dizendo é que, embora a gente tenha preocupação, fique preocupado de pegar uma enfermidade, de viver qualquer tipo de coisa, um desemprego, qualquer coisa que possa acontecer nesse mundo e é inerente a nós que estamos aqui ainda, o que ele quer dizer é o seguinte, que embora aconteça qualquer coisa, a minha alegria precisa estar com vocês. E vai se manifestar a vocês, se vocês quiserem. Isso é uma escolha. Jesus, ele põe à nossa disposição, mas a gente se apropria se a gente quiser. Amém, irmãos? A gente se apropria se a gente quiser. A alegria produzida pelo Espírito Santo, ela nos torna mais fortes. Nesse momento de crise, nesse momento de dor, seja de um Covid, ou seja de um desemprego, ou seja da morte de um ente querido, ou seja de qualquer outra coisa. A alegria do Senhor nos permite sermos mais fortes. Por isso que Paulo ele vai falar, vai recomendar, né, aos Tessalonicenses e Filipenses isso. Ele diz assim em Filipenses 4:4: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Olha o que Paulo, o apóstolo Paulo, doutrinador da igreja, está insistindo com o povo, com a igreja. Olha, regozijai-vos. Eu vou dizer outra vez, regozijai-vos. 1 Tessalonicenses 5,16 diz, regozijai-vos sempre. Não é de vez em quando. Alegrai-vos, regozijai-vos sempre. Você já viveu isso, irmão? Você, mesmo passando um momento de luta terrível, um momento de dor, você sente uma alegria dentro de você? Eu quero dizer para você que está assistindo a gente aqui sabe que é verdade. Nesse momento de pandemia e de tanta preocupação, no momento em que a gente não pode sair de casa, no momento que a gente tem que sair de máscara e a gente sabe que mesmo assim não resolve muito, porque se a gente sai e coloca a nossa mão em algum lugar, se Deus não nos guardar, voltamos para casa com o vírus. Mas nesse momento, existem dias que estamos reunidos aqui, eu posso dizer como igreja, e que a gente se acaba de rir. E eu não quero dizer que a alegria é riso, não é isso, mas eu quero dizer para você que mesmo no momento de angústia, de preocupação, sem saber até se amanhã a gente vai estar empregado, se vai ter comida dentro de casa, porque não pense você que estamos vivendo momentos diferentes de vocês no Brasil, estamos vivendo momentos difíceis também, mas encontramos momentos ainda de nos alegrarmos em Deus, em outras coisas, entre nós. Porque Jesus está presente entre nós. Porque o Espírito Santo está presente entre nós. E onde o Espírito Santo está, como eu disse, aí a palavra diz, a abundância de alegria. Que Jesus possa manifestar a alegria dele na sua casa. No nome de Jesus. Que Jesus possa tomar a tua casa de uma forma maravilhosa. O que tem nos atrapalhado, eu vou dizer de novo. E eu gosto sempre de dizer isso, irmãos. Para quem já me ouve pregar, já escutou eu falar isso muitas vezes. A nossa humanidade nos atrapalha a viver essa alegria. Nós somos muito humanos. Nós deveríamos conseguir ser menos humanos e mais espirituais. Mas Jesus já sabia que a gente seria assim. E é por isso que ele faz essa oração por nós. Isso quer me dizer que eu tenho como parar esse momento de humanidade, de repente, por um momento como esse, e falar, peraí, deixa eu buscar a presença, já que eu conheço, já que eu tenho procurado guardar a sua palavra, já que ele me ama, está dentro de mim, e eles vivem dentro de mim, eu posso desfrutar dessa alegria, mesmo em momentos de dor e momentos de crise. E eu queria encerrar com um texto. Já demoramos 1h05, mas queria encerrar com esse texto que está no livro do profeta Abacuque. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta,
os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O profeta Abacuque já tinha entendido isso. E eu queria que nessa noite, eu e você, pudéssemos juntos, nesse final de culto, adorar a Deus com louvor, que pudesse expressar essa alegria, essa gratidão a Deus, que pudesse expressar do fundo do nosso coração toda a nossa gratidão pelo que Ele tem feito, ainda que escasso seja o dinheiro, o real ou o euro, ainda que escassos sejam os alimentos, ainda que escassa seja a possibilidade de não sermos contaminados com vírus, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Beijo para vocês. Coloquei uns coraçõezinhos aí a algumas pessoas que eu vi aqui. Todos moram no nosso coração. A igreja de Portugal ama vocês. Mostra essa igreja aí. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Beijo, irmãos. Fiquem na paz.